Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quero saudar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto que eu vou estar tratando com vocês hoje, irmão, é sobre a ressurreição. O que vai acontecer na ressurreição quando Jesus voltar nessa terra? Vou estar tratando com vocês em 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo fala da ressurreição. Começa em Coríntios capítulo 15, versos do 12 ao 20. Eu vou estar lendo para vocês. Fala da a nossa ressurreição. Eu vou começar lendo o versículo 12 para vocês. Preste atenção. Versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Então, naquela época, o Paulo estava falando para Coríntios: olha, se vocês não acreditam que os mortos não vão ressuscitar, então vocês não acreditam que Cristo foi ressuscitado. É isso que Paulo estava dizendo para o povo do Coríntios. E tem muitas pessoas hoje que não creem que Jesus ressuscitou. Eu vou ler de novo o verso 12. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que algum de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Verso 13. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado? Verso 14. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Verso 15. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Verso 17. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Verso 18. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos? Então, se vocês não creem que Cristo não ressuscitou, então as pessoas que morreram em Cristo, crendo nele, estão perdidos? Então, todas aquelas pessoas que morreram hoje nos cemitérios estão perdidos? Que morreram crendo em Cristo? Que morreram aceitando Cristo? Estão perdidos quando não vão ressuscitar? É isso que está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos? Mais uma vez eu te falo. Se Cristo não ressuscitou, então todas aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo estão perdidos? Não vão ressuscitar? Então tem pessoas hoje que não creem que Cristo ressuscitou. Não acredita que Cristo ressuscitou. Então não vai haver ressurreição de mortos. Então a Bíblia está mentindo. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Verso 20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia do que estão mortos também serão ressuscitados. Então, se Cristo ressuscitou, os mortos também serão ressuscitados. Cristo vai ressuscitar. O que fala em São João 5, verso 28? Vamos ler São João 5, verso 28. Fala da ressurreição. São João 5, versos 28
28. Olha só. Não fiquem admirados por causa disso, pois estão chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Verso 29. E sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Então vai haver uma ressurreição. Então, se vocês não acreditam que Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação. Então não adianta nada você falar que Cristo não ressuscitou. Então não vai haver ressurreição de mortos. Se Cristo não ressuscitou, é que a Bíblia está dizendo aqui em Coríntios capítulo 15, verso 12 ao 20. Então como que não vai haver ressurreição? É que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está mentindo? Cristo ressuscitou. E Cristo vai voltar. Cristo vai ressuscitar os mortos que morreram crendo nele. O que fala em Apocalipse 14, versos 13, 12 e 13. Verso 13 quer dizer. Olha só o que diz no verso 13. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreve isto. Felizes as pessoas que desde agora morreram no serviço do Senhor, que morreram no Senhor. Sim, isso é verdade. Olha o que diz aqui no verso 13. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado do seu serviço. Então, bem-aventurado que está dizendo na Bíblia é feliz. Bem-aventurado aquelas pessoas que morreram no Senhor, que descansam no Senhor. A Bíblia está dizendo, não sou eu. É a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu que estou falando. É a própria boca de Deus que está dizendo. Olha em Coríntios 15 que diz assim. Se Cristo... Olha o verso 18, eu vou ler para vocês. Coríntios 15, verso 18. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos? Então, se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo estão perdidos? Vão ficar lá para sempre na sepultura? Então, a Bíblia está mentindo? Olha que diz. Verso 18 de novo. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos? Olha o verso 17. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão? Então, se a gente não crê que Cristo não foi ressuscitado, a fé da gente que é uma ilusão. É ilusão a nossa fé. Então, Cristo ressuscitou, Cristo vai ressuscitar os mortos e vai haver uma ressurreição. A Bíblia diz isso. Então, falar que Cristo não vai voltar mais? Então, por que a Bíblia está dizendo que vai haver uma ressurreição? É a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. O que acontecerá com os salvos que estiverem mortos? Que vai acontecer com aqueles salvos que estiverem mortos ao retorno de Cristo? Vamos para 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. 4, verso 16. Olha só o que diz a Bíblia. Verso 16. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aquelas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como que não vai haver ressurreição? A gente quando morre, a gente vai para o pó da terra. E o fôlego de vida,
aquele fôlego de vida que Deus fez assim, soprou nas narinas de Adão, é o espírito, é o fôlego de vida. E quando a pessoa morre, aquele fôlego de vida volta a Deus. É de Deus, Deus é o dono. É o fôlego de vida que volta a Deus. Vamos lá para Eclesiastes. Está escrito isso em Eclesiastes. Eclesiastes 12, verso 7. Olha só. Eclesiastes 12, verso 7. Então, o nosso corpo volta para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, o que o deu. Então, o fôlego de vida volta a Deus, porque é de Deus, é dele. E quando Cristo retornar nessa terra, ele vai ressuscitar os mortos, como dizem em Tessalonicenses 4,16. Então, quando Cristo voltar, aqueles corpos que estão na sepultura ouvirão a voz de Deus e vão sair dos túmulos. Não serão os corpos enfermos, envelhecidos ou mutilados que desceram à sepultura, que se erguerão no momento em que os justos retomarem a vida. Ao contrário, seus corpos serão novos, imortais, perfeitos, não mais revelando as marcas do pecado. As pessoas vão ressuscitar com um corpo glorioso, não mais aquele corpo da terra. É um corpo glorioso, onde não vai sentir mais dor, não vai sentir mais nada, não vai ter mais pecado, porque Cristo vai te dar um outro corpo, um corpo celeste. Como que não vai ter ressurreição? Leia o 1 Coríntios capítulo 15 a partir do verso 12. Ou leia todo o capítulo de Coríntios capítulo 15. Eu só não vou ler para vocês, senão o vídeo vai ficar longo. Mas leia o Coríntios capítulo 15 inteiro. Vocês vão entender. E vai ter ressurreição? Sim. Vai haver ressurreição? Sim. Então, aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo, se não vai haver ressurreição, então aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo não vão ressuscitar? Ué. Então a Bíblia está mentindo? Não. A Bíblia não mente. Cristo ressuscitou. Então vocês fiquem com essa mensagem. Que vai haver ressurreição, sim, na volta de Cristo. Cristo vai voltar e ele vai ressuscitar os mortos. Agora, se vocês não querem acreditar, eu não posso fazer nada. Eu acredito que Cristo vai voltar, que vai haver ressurreição, sim. Cristo vai voltar. Como a Bíblia diz. Em Apocalipse 14, verso 13. Eu vou ler em outra tradução de Bíblia para vocês. Olha o que diz em Apocalipse 14, verso 13. Olha o que diz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, bem-aventurado é aquelas pessoas que morrem no Senhor. É feliz, que aguardam a vinda de Cristo. A Bíblia não mente. A Bíblia, ela nos responde todas as nossas perguntas. Que vocês fiquem com essa mensagem e leiam Coríntios capítulo 15, que vocês vão entender sobre a ressurreição. Que Deus
abençoe vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém?